Bom, eu queria chamar a Denise Rios, superintendente de sustentabilidade do Itaú, e para a gente ouvir um pouco mais a concretude do programa. Bom, obrigada a todos. Que desafio falar depois de vocês. Uau! Bom, algumas coisas para dizer o porquê que a gente está aqui hoje. Porque esse é um mundo possível, porque é isso que vários negócios, pessoas, exemplos, estudos estão fazendo pelo mundo. E a gente está aqui hoje, acho que para mostrar, junto com a Natura, como Itaú, que fazer isso em rede, que fazer isso de verdade, das 9 às 6, como eu costumo brincar, deveria ser o que a gente chama fazer negócio, certo? E que não tem diferença entre fazer o bem, ou pelo menos não deveria ter, e cada vez mais essas coisas estão juntas, entre fazer negócio e fazer o bem. Entre ser parte do ecossistema, ser escolhido por isso, ser parte do nosso dia a dia, e mostrar, sim, como várias dessas pessoas que vieram antes, que esse sim é o mundo possível. E o que é que a gente pode fazer todos os dias, seja quando a gente acorda como indivíduo, seja a gente quando põe a crachá da empresa, quando é pai, quando é mãe, filho, marido, parte da sociedade, tá? Só para poder lembrar que a esfera onde a gente vive vai super bem e que talvez a gente seja a única espécie com algum probleminha, caso a gente desconsidere esse fator relevante, tá? Eu vou repetir aqui uma frase que eu ouvi de Arjen Steiner, na UNEP-FI, que ele falou: acreditem, o mundo vai mudar. By design or by disaster. A escolha é nossa. Vamos tentar by design? É isso que a gente está fazendo aqui hoje. Então, eu queria contar um pouco da história do Itaú, nessa conversa junto com a Natura. Uma conversa que há 2 anos a gente vem trabalhando e que a gente quer cada vez mais ver muitos de vocês, seja participando desse edital, seja se inspirando com essas iniciativas. O que a gente faz? Na verdade, eu falo que a gente está no mundo de gerar impacto positivo. Porque impacto todo mundo gera. Mas cada vez que a gente gere ou pensa conscientemente nisso, a gente deixa uma marca no mundo. Isso marcas fazem. E a gente pode deixar uma marca positiva à medida que a gente vai se tornando consciente das nossas escolhas. E consciente das nossas escolhas é perceber que tudo isso faz parte de escolher negócios, de calcular os preços, de entender o que a gente faz, de verdade. Isso é o que é o desafio da liderança. Na verdade, cada vez mais é permanecer na escolha das pessoas. E também vale para o papel de pai, executivo, filho, produto, qualquer coisa que a gente pense. Tá? Uma outra coisa que eu gosto de dizer, eu ouvi essa lá no banco, fala: acreditem, em 10 anos, essas pessoas da nova geração, que inclusive têm esses valores, cada vez mais no seu dia a dia, a gente tem 30% das pessoas lá no banco que já têm menos do que 30 anos, estarão sentadas na liderança. Gostemos ou não. Então, eu sou uma das pessoas que é uma realista otimista. Para não dizer uma pequena torcedora, assim como várias pessoas lá no banco que representam a mudança que vocês estão vendo aqui. E mais do que tudo, fazer isso em rede é fazer em escala. Essa é a verdade do que a gente está fazendo aqui como 2 empresas. A gente não acredita que é melhor do que todo mundo, mas a gente acredita firmemente que dá para pensar um mundo onde a gente faça parte e permaneça na escolha das pessoas. Esse é o grande desafio que a gente tem aqui, potencializar esse impacto. E em rede, empresas podem fazer isso. Então, acho que é essa a mensagem que podíamos acordar de manhã, né? Andréia, João, fazer cada um os nossos editais, como fizemos por muitos anos. Mas a ideia de fazer isso em conjunto é uma ideia muito tentadora e muito poderosa, que a gente queria ver cada vez mais empresas, pessoas, projetos participando. Essa plataforma não é nossa. Essa é uma plataforma pública que muitas empresas podem participar. Contar um pouco do que a gente faz lá no banco. Olha só, se eu pudesse dizer que o mundo tem uma agenda para cumprir, como a gente tem uma meta, ou como a gente tem um trabalho no dia a dia, né? Todo mundo trabalha, tem uma corda lá, uma lista, essa é o to-do list da humanidade. E a gente está aqui hoje falando, por exemplo, de 2 deles. Eu vejo o ODS assim. O ODS é o to-do list da humanidade até 2030, para que a gente possa
continuar sendo humanidade, continuar fazendo negócio. E hoje a gente está falando muito de dois que nos refletem. O primeiro é o 17, que fala que a gente deveria fazer isso sempre em parceria, de forma interligada. Alguns mencionaram aqui, a Cláudia trouxe isso. Mudança climática, o professor Carlos Nobre trouxe. Eu acho que a gente viu aqui ao longo dos momentos vários exemplos de, sim, como é que isso pode ser feito. Tá? Então, essa é quantas coisas a gente trabalha, e fazer negócios é, de alguma forma, impactar cada um deles. A gente, cada vez mais, eu trabalho há 28 anos, por favor, não façam conta, eu uso Natura para tentar disfarçar, tá? No mercado financeiro, e eu não imaginei, pessoalmente, que esse dia chegaria. Tá? A gente vê investidores perguntando cada vez mais por como as empresas estão trabalhando isso, e no papel do banco, nosso maior desafio, a nossa missão própria, vocês vão ver aqui, ela é muito pequena comparado a que uma Natura consegue fazer e, portanto, trabalhar. Mas o que eu financio, o que eu invisto, e o que eu faço de seguros pode mobilizar um movimento de mercado em relação a uma economia mais verde, mais inclusiva, mais eficiente, que é extremamente poderoso. E é por isso que a gente é cobrado. E cada vez mais, stakeholders externos, investidores e as próprias bolsas de valores nos fazem estas perguntas. E não as perguntas de qual foi o seu RGO, qual foi o seu capital envolvido, quanto é o seu resultado. Mas, cada vez, como ele é feito, quanto de capital humano e como esse capital está sendo gerido. A gente está no mundo do output para o outcome. Tá? É o mundo do impacto. E a gente está chegando nesse dia no mercado financeiro. Mas uma ótima razão para a gente estar aqui. O que é o edital? O edital, na verdade, busca estas coisas aqui. Então, a ideia é que a gente tem... Hoje, a gente acabou de levantar, são mais de 105 projetos inscritos. Acho que a ideia tem uma atualização em quantidade de carbono. Ela vai falar aqui depois. O edital fica aberto até dia 24/10. E tem projetos em todos os estados do Brasil, dos mais diferentes, de fogões a lenha mais eficientes, a energia renovável, tudo que reduz a emissão de carbono vale. E a ideia é que a gente possa ter, juntos, uma escala muito maior, abranger projetos de tamanhos diferentes, e não só fazer o óbvio, que seria simples, comprar os créditos que estão mais disponíveis e mais fáceis. Mas isso gera uma mobilização, uma conscientização maior. Por isso que a gente está junto aqui. O que a gente faz no Itaú? Contei um pouco para você. Mudança climática num banco, né? Me lembro a primeira vez que eu conversei com o professor Carlos Nobre, e que alguém da área de seguros tinha falado, mas eu acho, quando eu ouço mudança climática, eu fico pensando no clima-tempo. Não é? Desafiador. Mas, na verdade, a gente aprendeu com alguns desses dados que surgiram depois dessa conversa, que isso tem muito mais a ver com talvez pensar um seguro e avisar o lugar onde vai chover ou vai alagar, e isso faria com que esse prêmio de seguro, de não ser feito, passasse a ser mais eficiente, e você, como cliente, provavelmente adoraria um seguro que evitasse um desastre na sua vida. Isso é sobre repensar o modelo de negócio, não de evitar. A gente está se movendo da era do risco para a era da oportunidade, finalmente. Então, esses são os resultados, por exemplo, dos nossos olhares para as nossas emissões diretas e os nossos compromissos em usar cada vez mais energia renovável, em trabalhar essa governança para incluir metas, para ter um data center que é mais eficiente e para tratar isso como padrão de escolhas. A gente tem um longo caminho pela frente. Tá? Mas o nosso dever fiduciário de recomendar para vocês, inclusive, quando vocês estão poupando e guardando o dinheiro de vocês para o futuro, investir em coisas que sim são rentáveis, mas ao mesmo tempo promovem um futuro onde vocês podem viver. Nós também. Essa é a ideia. É assim que o mercado financeiro está se movendo. E é por isso também que a gente está aqui. A gente olha isso no crédito. Não é uma maravilha imaginar, e muita gente não imagina, que quando eu estou concedendo crédito a uma grande empresa, e a uma pequena também, cada vez mais, dependendo do setor, dependendo de como ela lida com os desafios ambientais e sociais desse setor, o crédito dela vai ser maior, menor, mais longo, ou talvez não seja. Ou ela vai ter que se adaptar às mais exigências.
cada vez mais. Isso é uma realidade desde o início dos anos 2000, a gente tem vários compromissos nesse sentido, todos eles públicos, e cada vez mais a gente estuda essa metodologia. E esse é o último trabalho. A gente tem conduzido aqui um estudo sobre a nossa própria carteira e sobre o quanto as nossas métricas estão endereçando uma economia que é mais real ou uma economia que ainda não considera os impactos de carbono. Portanto, ela é real, mas ela não está precificada ainda adequadamente. A gente deve ter esse paper, esse resultado público, porque para mudar práticas de mercado, para tornar esse conhecimento plano, para cada vez mais acelerar essa conversa. Essa é a nossa ideia. A gente também faz isso em investimentos. Investimentos também seguiu a história do crédito. Então, hoje, quando a gente está falando disso, a gente tem mais de 90% dos nossos ativos sobre gestão avaliados com essa metodologia que considera esses aspectos para escolher ações e títulos de renda fixa. Então, escolher aquilo que vai dentro das carteiras de investimentos de vocês. Então, isso é razão para eu dizer que isto é mais rentável, mais eficiente, menos eficiente, e não é só financeiramente. Por quê? Porque não faz sentido. Esse é o nosso desafio. Cada vez mais, eu falei que o mundo estava se movendo de risco para oportunidade. Esse é um estudo da Febraban, o resultado é público, vocês também podem procurar no site. E aí, mais uma das questões, como fazer isso como setor. O setor financeiro é uma mola propulsora, e o nosso propósito no banco fala muito de que somos agentes de transformação. Dentro do banco, a gente chama isso carinhosamente de somos gente que move gente. Eu adoraria trabalhar num lugar onde entra um álcool orgânico e sai um produto no final do dia. Porque um lugar onde tem pouco tangível, às vezes é difícil de imaginar o que você impacta. Mas eu sei que capital humano é um dos maiores valores que a gente tem lá. E quando eu penso que a gente trabalha com o recurso que é de vocês para emprestar para a economia na qual a gente pertence, eu entendo o que a gente está fazendo e como é que a gente pode gerar impacto de verdade. Aqui é como tem evoluído no Brasil os financiamentos. Então, a gente tem, eu digo que uma não tão boa notícia, os setores considerados de alto risco, segundo uma classificação da própria ONU, que o Banco Central, a Febraban usa, eles se reduziram pouco no sentido de investimento. Por quê? Porque eles ainda representam grande parte da infraestrutura ou da nossa grande economia. Porém, a boa notícia está do outro lado. Cada vez mais, ano a ano, isso acelerou depois do movimento de autorregulação e de regulação que a Cláudia comentou aqui de manhã. Tá? A gente vê mais recursos de crédito, financiamento e emissões sendo direcionado para um conceito que a gente entende ou classifica como economia mais verde, que de energia eólica a financiamentos mais sustentáveis, e cada vez mais a gente vê isso acelerando. Tá? Esse é um grande desafio ainda, mas é um pequeno momento de verdade de dizer, sim, acreditem, está acontecendo. By design. Na torcida para que não seja by disaster. Esse é o nosso desafio aqui. E, finalmente, alguns exemplos do que a gente também faz. Tá? Então, quantidade de financiamentos para economia de baixo carbono, linhas em que a gente trabalha projetos diretos de questões socioambientais, fundos de investimento que escolhem carteira com essa ótica e que destinam parte da taxa de administração para reduzir a agenda de carbono e tratar de questões sociais, como o FIES, através da educação. Tá? Essas oportunidades são oportunidades que, como clientes, vocês também podem participar, e cada vez mais a gente tem tido e ouvido demandas nesse sentido. Vocês ouviram falar de crowdfunding aqui, a gente está ouvindo falar de fundos de investimento de impacto, a Cláudia, um negócio de impacto. Cada vez mais, isso vai ser o nosso dia a dia. Que bom. E a gente é parte disso. E o que eu queria dizer para vocês é que, com esse desafio, cada vez mais, eu acho que nós, como empresas, devemos não só promover esses temas, trabalhar legitimamente esse desafio que não é pequeno, e, portanto, tem um trabalho muito grande, muito longo para ser feito, em rede e em escala, nas nossas próprias empresas e nas nossas parcerias. Então, hoje, o nosso desafio de cada vez mais praticar a sustentabilidade
já passou de ciência, está cada vez, especialmente em mudança climática, né? Como eu comentei no começo. Esse era alguma coisa, um misto de grego com chinês, com alguma estatística aplicada, mas cada vez mais hoje é modelo. A gente tem cada vez mais esses desafios. Eu ouvi falar de precificação de carbono, já tem 74 países no mundo falando disso. E esse é um dia normal dentro do banco. Não só o meu, mas de vários colegas que estão aqui. Esses são os nossos próximos compromissos, né? Nosso compromisso com mudança climática. Divulgar, na verdade, esse posicionamento dos nossos riscos e oportunidades socioambientais. São 2 estudos que também vão ficar públicos e estão já disponíveis agora nesse site. E o novo estudo de mudança climática e seus impactos, onde a gente estuda a real dimensão dessa questão na economia, através de um estudo promovido pelo Asset. E eu queria passar a minha fala para a Andréia, para dizer de outras coisas inspiradoras e de tantas coisas que fizemos juntos, deixando uma mensagem para vocês. Isso é o que a gente faz no dia a dia. Isso é o que se deveria, cada vez mais, se praticar para que a gente fosse uma empresa que cumpre o seu dever fiduciário de orientar vocês para uma economia que faça sentido para todos nós. E isso é buscar resultado financeiro. Nada muito mais diferente disso. Porque provavelmente é isso que me motivaria a ir lá, do mesmo jeito que me motiva a usar muitas coisas da linha Ecos, e provavelmente motiva a muitas pessoas da Natura a terem conta no Itaú. Todos nós somos uma soma do que estamos escolhendo aqui. E escolher fazer esse momento, escolher participar desse edital, escolher, inclusive, agradecer às várias pessoas do nosso time, dos nossos times, de vocês, que optaram por alocar seu tempo e sua inteligência, seu conhecimento, seu melhor capital, nesse momento, também é uma forma de dizer que dá sim para fazer negócios com uma cara que a gente acorda de manhã e tem o maior orgulho. Então, em nome do Itaú, super obrigada pela sua contribuição e passo a palavra para a Andréia.